Meio lento. Ah, ok. Você está gravando. Então, bom dia a todos, né? A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês já começaram a ver em materiais dentários, que é resina composta. Na verdade, a resina composta é um compósito. Ele é um misto de materiais e forma um outro material diferente, associado. Ele é um misto de polímeros, cerâmicas, partículas, né, inorgânicas, vítreas, cerâmicas, óxidos metálicos, e nesse mix ele é capaz de formar um único material, um material plástico capaz de ser modelado no dente, na cavidade, e que hoje a gente conhece como resina composta. É um compósito, tá? Ele é apresentado nessa forma de blister, e a resina composta ela pode ter uma composição mais densa, mais fluida, e em cima disso a gente vai fazer a modelagem ou a cimentação de uma coroa, e a gente pode trabalhar com várias texturas até e cores, tá bom? Então a resina composta veio para ser utilizada como um material restaurador direto ou ainda indireto. Existe uma resina compostas que você faz um tratamento de fotopolimerização externa, um tratamento térmico, e você usa ela como um bloco, uma inlay, um lay indireta, tá bom? Então, a resina composta nada mais é do que um polímero mais partículas de carga. Por isso que alguns autores chamam elas de compósito, não resinas compostas, tá? Isso é uma discussão teórica. Mas então vamos lembrar, nossa composição básica da resina composta, ela é uma matriz orgânica, uma matriz amorfa, onde nessa matriz é incorporada partículas de carga, um agente de união para que faça uma adesão química entre essas partículas de carga e a matriz orgânica. Nessa matriz também é incorporada alguns óxidos metálicos, que são os pigmentos, e um sistema iniciador-acelerador. É um sistema que vai permitir essa resina composta ser polimerizada, para que ela tome presa. Então, ela pode ser fotoativada, quimicamente ativada, ou a mistura dos dois sistemas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, para não ficar muito repetitivo. Então, a nossa matriz orgânica é formada por monômeros, mais comumente conhecido como metacrilatos. E entre eles, os mais conhecidos são o BIGMA, o DMA, bis-MA, MA e tag-DMA. São monômeros que, quando eles são interligados e que eles formam um chain, né, que eles formam uma cadeia polimérica, eles fazem uma contração. Isso é uma característica particular da nossa resina composta. A resina composta é formada por pequenos meros, né, que a gente fala dos polimeros, pequenos meros, que quando eles são unidos, eles formam um polímero. E esses polímeros, quando eles se unem, eles têm uma contração de polimerização, maior ou menor, dependendo da matriz, dependendo da partícula de carga, mas ele sempre vai contrair. Então, dependendo do tipo da matriz, se vocês usarem uma matriz de metacrilato, a contração volumétrica média é de 2 a 6% do volume integral daquela matriz. Já se for uma matriz tipo silurano, ela tem uma contração menor, de 1%. Isso vai depender do peso molecular dessa matriz, tá bem? Então, é importante que a gente saiba também qual resina a gente está usando, quais substâncias estão na resina, né? Não adianta a gente só pegar a resina lá e usar sem pensar, porque dependendo da resina que eu vou usar, eu posso fazer uma resina, eu posso fazer uma restauração
de corpo único, praticamente, até 4 ou 5 milímetros de profundidade, mas se eu fizer a minha resina regular, normal, a híbrida, a gente não pode fazer isso, porque a contração volumétrica é muito grande, de 4 a 6%, depende da resina, até uns 10%, e aí a gente vai ter sensibilidade pós-operatória, então é importante que a gente saiba isso, tá bom? Então, dentro dessa matriz são incorporadas cargas inorgânicas, que, na verdade, elas vão modificar essas propriedades físicas da resina, porque quando você tem uma matriz amorfa, como aquele brigadeiro que a gente viu lá, pastoso, e a gente coloca as partículas de carga, como se fossem os granulados, ela começa a ficar mais densa. Então, é exatamente isso que acontece na resina. Então, são partículas que podem ser de vidro, quartzo, sílica, bário, bário, e essas partículas é que vão conferir maior resistência à minha resina composta, tá bom? Tanto até de resistência mecânica, quanto de textura superficial, de polimento, tá? Então, essas partículas estão diretamente ligadas a essas propriedades físicas da resina composta. E a gente também pode incorporar, são uns outros metais, como o estronço, o bário, que são os óxidos, que eles vão deixar essa nossa resina mais radiopaca. E isso é importante para quando a gente for olhar essa resina na radiografia, a gente conseguir definir o que é resina e o que é dente. Eles têm que ter uma radiopacidade diferente, tá? Então, eles começaram a pensar ao longo dos anos, porque as primeiras resinas foram aquelas resinas que eram praticamente só a matriz orgânica, e aí elas falhavam. Eles incorporaram partículas de carga grande, e essas partículas de carga, elas soltavam, desprendiam pedaços grandes de partículas dessa matriz, porque elas não eram tratadas. E aí isso fazia uma falha na resina, deixava ela porosa, pigmentava, fraturava, porque não tinha uma resistência mecânica. Então eles chegaram a uma conclusão que eles tinham que unir esse material. Então eles uniram através de um agente união, que é o silano, que é uma molécula bifuncional, que ela tem uma ligação química à matriz orgânica e uma ligação química à matriz inorgânica. Então, quando ele recobria essa partícula de carga, né, dava um banho nessa superfície dessas partículas com o silano, você fazia uma ligação química e você aumentava essa resistência, tá? Então, essa foi a ideia da utilização do silano, fazer uma união entre essas duas matrizes, a matriz orgânica e a inorgânica. E a nossa resina pode ter um sistema de foto iniciador, né, acelerador, que são os tipos de polimerização diferentes. Ela pode ser química, física ou dual. Na verdade, a reação de polimerização química é composta tão somente de uma pasta base e um catalisador. Dentro dessa pasta base tem uma amina orgânica e um catalisador que é um peróxido orgânico, que quando eles entram em contato, começa o sistema de polimerização. É uma resina estritamente química. Eu acho que hoje em dia a gente só tem uma, que, se eu não me engano, é a Panávia, que ele é estritamente químico, que é um cimento que a gente utiliza quando a gente sabe que a luz não vai penetrar. Cimentação de peças metálicas, por exemplo, ou cimentar algum pino dentro de um implante, que a gente vai saber que vai ter um sistema, mas não tem mais uma restauração única nesse sistema químico. Por quê? Esse sistema químico ele tem um tempo de presa mais rápido, né? Além de serem resinas de qualidade bem inferior, não era a melhor resina, porque não tinha muitas mudanças de cor, opacidade, translucidez, enfim. Foram as iniciais, foram as resinas bem iniciais, essas com sais Adapti, que antigamente se usava até para colar Brecht,
de orto. Hoje em dia a gente não usa mais isso, é tudo resina foto, né? Mas eles viram que não dava muito certo, o tempo de trabalho fica muito curto. Então, eles começaram a pensar num processo físico, né, dessa sistema de polimerização. Através da luz, que hoje em dia a gente pode trabalhar, antigamente a gente trabalhava com aquela luz halógena, que é a mesma luz, a lâmpada daquele retroprojetor, né? Ela esquentava um pouco. Hoje em dia a gente trabalha com a luz LED, que é uma luz fria, que esquenta muito pouco, né? Ou quase nada, que alcança um comprimento de onda de 470, 660 nanômetros. E eles conseguem ativar, através disso, um fotoiniciador, que é o mais comum nas resinas compostas, é a canforoquinona. E essa canforoquinona é responsável por esse processo de iniciação da polimerização da resina composta. Então, ela, na verdade, tem um acelerador e um iniciador dentro, e ela começa com esse comprimento de onda, isso que é o mais importante. E a luz, ela tem que penetrar em toda a espessura da minha resina composta. Se você tiver uma resina com uma espessura, né, por exemplo, uma porção de resina muito grande, pode ser que a luz não penetre em toda a profundidade e ela não polimerize, então fica uma parte da resina amolecida, não polimerizada, e isso é ruim para a sua restauração. Então, por isso que a gente usa incrementos de até 2 milímetros, que a gente tem certeza que a luz vai penetrar nesses incrementos, nessa espessura de incremento. Ou então o sistema pode ser dual, que na verdade é um sistema que tem essa dupla função. Ela se inicia através do processo físico, tá? A gente mistura a pasta básica catalisadora. Esse dual é utilizado em cimentos, tá? Para cimentar próteses, coroas, blocos, são cimentos resinosos. A maioria deles são duais. Para dentes posteriores. Aqueles cimentos que a gente usa para lentes de contato são cimentos resinosos estritamente foto-vinir. Eles não têm o dual, porque dentro desse dual tem uma substância que ele às vezes faz uma alteração da cor em presença da luz ultravioleta. Então, você não quer, né, fazer um trabalho extremamente estético e sua cor da sua resina, da sua faceta, da sua lente de contato, depois mudar com os anos. Então, eles usam esse cimento vinir para lente de contato. Mas o cimento dual é a mistura dos dois processos. Ele começa com um processo físico e ele finaliza por um processo químico. Por isso que a gente chama que são resinas dual. Sempre que vocês olharem dual, é o misto dos dois processos de ativação da resina composta, tá? Então, a nossa reação de polimerização, como eu falei, é a união desses meros, né, para formar um polímero, uma cadeia polimérica, que ela tem esse processo iniciado e ativado por um fotoiniciador, a luz, né, que seria a luz do fotopolimerizador, que seria o LED, porque eles ativam esse iniciador, né, sensibilizam através desse comprimento de onda, por isso que a gente tem que estar sempre checando, né, o nosso aparelho de foto para ver se ele está no comprimento de onda adequado, fazendo uma aferição, e aí ele vai formar uma cadeia polimérica. Só que a gente sabe que a nossa resina, lembra que eu falei para vocês que ela é inerente a um material, um grau de contração de polimerização que vai depender de qual monômero vocês estão usando. Os monômeros de baixa peso molecular, que são, por exemplo, TEG-DMA, MMA, quando eles se unem, eles têm uma contração de polimerização mais alta, acentuada. Os monômeros de alto peso já têm uma contração de polimerização
bem reduzida. Mas a gente não quer nem tanto nem tão pouco. Então, eles fizeram um misto desses dois monômeros de alto e baixo peso molecular e fizeram uma contração de polimerização intermediária, tá? Então, em cima desses estudos, várias resinas foram desenvolvidas ao longo dos anos para tentar reduzir essa contração de polimerização. No final da aula, eu vou falar para vocês sobre essas resinas de incremento único, que são as Bookfill, tá? Que são as resinas mais modernas que se tem para utilizar em dentes posteriores. Falar das suas vantagens e desvantagens. Mas então, a nossa resina pode ser classificada de acordo com a sua manipulação, seu grau de viscosidade, quanto às suas partículas, o tamanho delas, dessas partículas de carga, e quanto às suas propriedades ópticas. Quanto à manipulação, quanto à sua viscosidade, a gente pode dizer que ela pode se apresentar de uma forma regular ou convencional, que é a resina que vocês utilizaram lá no laboratório de materiais. Uma resina flow, que é aquela mais fluida, menos viscosa, e uma resina condensável ou compactável, tá? Isso está tudo associado à quantidade ou tamanho das cargas incorporadas nessa matriz orgânica. Então, se a gente for olhar da esquerda para a direita, a gente vai estar vendo uma resina flow, uma resina regular e uma resina condensável ou compactável, tá bem? E a gente sabe que quanto mais fluida, menos carga ela tem, menos resistente ela é. Então, a gente não pode fazer uma restauração toda numa resina flow, que a gente sabe que as propriedades mecânicas dessa resina, por mais carga que você incorpore, você nunca consegue incorporar a quantidade de uma regular ou uma condensável, tá bem? De acordo com o tamanho de partículas, a gente tem uma classificação bem básica delas, que são as macroparticuladas, que são partículas acima de 15 micrômetros, que são aquelas primeiras iniciais, que hoje em dia essas macroparticuladas nem tem mais no mercado, tá bom? Mas que se tinha uma compressão, uma resistência à compressão muito grande, né? A resistência mecânica dessa resina era muito grande, a estabilidade de cor não era boa e a superfície, lisura superficial, né? O polimento que se conseguia era mais difícil. Então, eles viram que a de grande partícula não estava dando certo, eles tinham que incorporar mais partículas. Aí eles reduziram as partículas para tamanhos de 0,01 a 0,04 micrômetros. E aí eles tinham um ganho de lisura superficial, uma boa estabilidade de cor, né? A lisura superficial de microparticulado, polimento excepcional. E aí tinha uma resistência à compressão reduzida, porque eles não tinham a tecnologia de incorporar a quantidade de partículas pequenas, uma grande quantidade. Aí eles chegaram à conclusão, então eu vou misturar essas duas partículas, vou fazer resinas híbridas. Então eles começaram com as macrohíbridas, microhíbridas, e agora a gente tem as nanohíbridas, que são partículas de tamanhos pequenos com tamanhos nanométricos. E aí eles conseguiram, as híbridas, hoje em dia elas existem bastante no mercado, são inclusive as que vocês começaram a trabalhar no laboratório, que eles têm uma resistência mecânica muito boa, bem satisfatória, uma estabilidade de cor também boa, e a lisura superficial também, você consegue dar um bom polimento, um bom acabamento, desde que você use a sequência correta, né, de acabamento e polimento, então são satisfatórias. E o que se tem de mais moderno no mercado são as resinas nanoparticuladas, que são as resinas com partículas de carga de 20 nanômetros a menos. E hoje em dia, dentro dessas nanoparticuladas, a gente tem o grupo de subnanômetros, de aglomerados de nanômetros. Então, assim, toda resina de tecnologia nanoparticulada, com essas partículas de cargas nanométricas, são excepcionais. É o que a gente tem de melhor hoje em dia no mercado. Por isso que existe uma diferença, assim, grotesca de custo, né?
vocês vão na Dental e vão comprar um blister de resina convencional, de uma resina híbrida, e aí você vai ver o preço de um blister de resina de nanoparticulada, é o triplo do preço, quádruplo, né? Hoje em dia, uma resina nanoparticulada de boa procedência, como essa da Tokuyama, que é o que eu gosto de utilizar no consultório, é toda nanoparticulada, ela está em torno de uns R$ 300 cada tubete. Tem uma melhor ainda no mercado que está uns 500. Então, assim, tem um custo, né? Mas o trabalho, o manejo com essa resina é incrível, né? E eles têm até uma capacidade de mimetizar o substrato, que eles falam que é o efeito camaleão. Eles têm incorporado nesse material uma tecnologia que permite esse efeito camaleão. Eles não entregam esse ouro, né? Porque são pouquíssimas resinas que têm isso, mas faz uma diferença enorme para trabalhar com essa resina e é muito grande. Depois vocês não conseguem mais voltar à resina antiga. É bem ruim. Mas assim, elas são maravilhosas, tá? São resinas de excelente resistência mecânica, a estabilidade de cor dela é maravilhosa e dá um polimento com uma facilidade enorme, tá bom? Mas são resinas que também precisam ser feitas de maneira incremental, porque também tem o mesmo problema de profundidade, né, de penetração desse fotopolimerizador. Então, você tem que fazer de uma técnica incremental, não adianta você fazer de incremento único, tá? Então, o que que a gente sabe? Que o tamanho da partícula está associado ao volume que você consegue incorporar naquela resina, né? Então, antigamente a gente tinha as resinas macro, não conseguia incorporar uma quantidade muito grande. Aí depois eles foram para as híbridas, misturaram com partículas de maiores e menores tamanhos. E aí eles chegaram às resinas nanoparticuladas, né? Isso é uma simulaçãozinha só para vocês visualizarem que na mesma quantidade, mesmo volume, né, eu consigo incorporar, quando a partícula é bem pequena, muito mais partícula de carga, e isso vai fazer com que as suas propriedades físicas e químicas dessa resina composta melhorem, assim, assustadoramente, tá? Então, essa é a analogia que vocês têm que ter na cabeça. Não podem esquecer, tá? Que quanto maior o volume de carga, menor a quantidade de matriz orgânica, maiores serão as resistências físicas e químicas dessa resina composta. Elas vão ser mais de melhor qualidade, né? Menor contração. Então, o nosso ideal seria uma resina que tivesse uma lisura superficial maravilhosa, com uma resistência mecânica para manter a sua integridade de margem e uma excelente estabilidade de cor. E uma resistência mecânica incrível. Então, dentre essas resinas que a gente tem no mercado hoje em dia, que a gente consegue trabalhar com uma qualidade razoável, são as resinas híbridas e as nanoparticuladas, tá bom? A nano é bem superior à híbrida. E se a gente fosse classificar ela de acordo com as propriedades ópticas? A gente tem que entender um pouco quais propriedades são essas, tá? Porque as resinas compostas, elas precisam copiar o nosso substrato, né? Que é o dente. E o dente, ele tem diferentes tipos de translucidez. Isso aí é um dente cortado, né? Através de uma refração de luz. É colocado num aparelho específico e foi tirada essa foto para você ver como eles são diferentes. Você vê a direção dos prismas, vê a translucidez, né, do esmalte, você vê que a dentina é muito mais opaca. Então, surgiram diferentes tipos de resina para que você consiga copiar esse substrato da melhor maneira possível. Então, a gente tem resinas mais translúcidas de esmalte, resina menos translúcida de dentina,
resinas totalmente opacas de dentina, que são resinas que a gente usa, às vezes, para poder mascarar um substrato, né? O remanescente daquela dentina está esclerosada, está escuro. Então, a gente um opacificador de substrato. E resinas de efeito, que são as resinas de pigmento, para você colorir. Tem uma mancha branca aquele dente, e a gente usa um pigmento para poder cobrir aquele dente, tá bom? Então, vamos pensar assim, ó. Quais são essas propriedades ópticas? A gente tem uma propriedade que se chama transparência. O dente, ele não é 100% transparente. O que é transparente? Transparente é como se você pegasse um vidro branco e você está vendo do outro lado a luz, porque a luz incide, ela atravessa aquele anteparo, que ele é transparente, e a luz é 100% transmitida. Né? Um vidro 100% transmitido. Agora, a gente tem também a opacidade. O que é um material opaco? É um material que não deixa passar a luz. Ele embarrera essa incidência da luz. Ele não transmite. Por exemplo, uma porta de madeira. Ela é opaca. Mas o nosso dente, ele não é nem transparente e nem opaco. Então, o nosso dente... Vou retornar aqui, que eu voltei sem querer. O nosso dente, ele é translúcido. É aquela capacidade em que a luz incide nesse anteparo, uma parte ela é refletida e outra parte ela é absorvida, ela é transmitida. Até porque o fundo onde ele é transmitido, o fundo da nossa boca é preto. É um fundo escuro, é uma cavidade. Então, a gente tem diferenças de translucidez. O esmalte ele é mais translúcido que a dentina. O esmalte tem translucidez com tonalidades diferentes. Um amarelo, um acinzentado, um azulado, né? Então, os esmaltes são diferentes. Existem translucidez diferentes. E a nossa dentina, ela também tem translucidez diferente, tá? Então, ela não é 100% opaco. A gente só usa uma resina opaca quando a gente quer... Por isso que a resina de dentina é uma resina de corpo. Vocês vão ver lá nos blisters que ele tem, por exemplo, A1E de esmalte, né, que é na Nail, A1D de dentina ou A1O não, um C de corpo, tá? Ou B de body, né? Que é o corpo em inglês. Então, vocês vão perceber que tem uma nomenclatura distinta, mas é translúcida. Aí, quando você for olhar, assim, uma resina que é A1O, que é opaca, totalmente opaca, é quando você quer mascarar alguma coisa daquele substrato, para que aquela luz não incida e não reflita aquele fundo. Então, por exemplo, você removeu uma restauração de amálgama e aí lá no fundo ficou um substrato amarronzado, enegrecido. Aí lá você vai usar uma resina opaca, né, para você poder mascarar aquele fundo. E aí você reconstrói conforme a cor que você deseja, tá? Mas nunca use uma resina de dentina opaca para toda, senão ele vai ficar um dente muito opaco, feio. Então, além da translucidez, outra propriedade óptica da nossa resina composta é a fluorescência, não é a transiluminação, é a fluorescência. Essa fluorescência da resina é a capacidade que um corpo tem de refletir a luz negra, tá? Então, aquela pessoa que está lá na balada fez uma resina composta que a fluorescência não é ideal, não é uma fluorescência parecida com o seu substrato, né, com o dente, você vê de cara que ali não é dente, né? Tem restauração ali. Ou como essa imagem aqui, olha isso. Porque durante o dia parece que está tudo bem, né? Não está a melhor restauração, não está a coisa mais linda, mas está ok, né? Esses dois dentes aí que vocês estão vendo,
E a fluorescência não é só da resina composta, não, de todos os materiais, tá bom? Inclusive as cerâmicas, porque esses 2 dentes aí, um é de resina composta, uma faceta, e o outro, aquele pré-molar ali, é uma coroa de cerâmica, que tem uma fluorescência diferente, a metalocerâmica, principalmente as de metais, que tem metal por baixo, o metal com porcelana revestido, né? Vocês vão ver isso mais em prótese, vão entender um pouco mais sobre essas coroas mais para frente, mas essas cerâmicas, elas precisam também ter uma fluorescência adequada. Então, o que se tem de mais moderno hoje em dia são as resinas as cerâmicas metal free, sem metal, que são as de zircônia, ou então são as cerâmicas puras, que são os IMEXs, né, ou cerâmicas feitas em Cadicam, que tem uma resistência melhor e uma fluorescência e uma reflexão de luz também, né? Uma transiluminação no sol também, bem parecido. Então, se você fizer uma resina com uma fluorescência diferente, olha a classe 3 desse central. Tá diferente também, né? Tá com uma fluorescência diferente. Então, o ideal é que você faça a restauração pensando que o paciente vai para balada, né? Porque é muito desagradável você fazer uma restauração, tá linda e bonita, assim, na luz viva e a luz negra fica horrorosa. Então, você tem que pensar quais materiais vocês estão trabalhando, porque o barato sai caro. Então, olha lá, a nossa resina composta, ela precisa mimetizar o nosso substrato. Beleza, a gente já viu as suas propriedades, agora como é que a gente vai fazer isso, professora? O nosso dente, ele não é de uma cor só, ele é policromático. Se a gente for reparar, a nossa cervical, geralmente, ela é mais escura, ela tem uma coloração mais escura, ele é policromático, o nosso dente. Os bordos proximais, eles são mais claros, então a gente usaria, por exemplo, uma A2, uma A3 na cervical, uma resina A1 proximal e um no bordo incisal, uma resina no terço médio, uma A2, que já tem outra coloração, ela é um pouco mais clara, e aí a gente pode caracterizar, né? Vocês já viram as resinas de bordo incisal, a gente vai usar uma resina bem translúcida, no meio dessas duas, às vezes tem um halo branco, né? A gente usa uma resina de halo para poder caracterizar. Olha a quantidade de resina que a gente usa para fazer um único dente, né? Uma fratura, uma classe 4 ou uma faceta, né? Então a gente precisa tentar copiar da melhor maneira esse nosso substrato, para que ele tenha diferenças de translucidez, né? Para que você consiga passar. Porque se eu usar só uma resina de esmalte, vamos supor, eu só uso a resina de esmalte, professora. A1, A2, A3, tudo de esmalte. O que vai acontecer? Quando o paciente abrir a boca, o fundo é escuro. Então a resina vai ficar translúcida. Por mais que você use cor diferente, mas só de esmalte, ela vai aparecer acinzentada, porque o fundo da boca é preto. Então você precisa respeitar essa diferença de translucidez. Você precisa trabalhar com resinas de translucidez diferentes. Então você tem que trabalhar na palatina com uma resina de esmalte, no terço médio e fazendo os lóbulos de crescimento como se fosse a dentina e naquela última camada de esmalte, né? Então, tem que pensar nesses aspectos para que você possa, na verdade, fazer uma pintura, tá? A resina composta é uma pintura que vocês aprendem a trabalhar com esse material, você vai fazer uma escultura depois. Então, por isso que o dentista é um pouco artista, né? E a gente fala que tem que trabalhar com pincel, você tá vendo? Que o pincel ajuda a acomodar a resina com muito mais facilidade. O pincel para resina composta tem que ser um pincel fino, delicado, macio de pelo de marca. Não pode ser utilizado com outro material, não pode ser usado com resina acrílica, que isso é um crime usar um pincel para resina acrílica e usar o pincel para resina composta. Vocês vão ver que a resina vai ficar pigmentada.
Tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a resina. Se a sua luva estiver suja, com a canetinha que você marcou lá do isolamento, a sua resina vai ficar azul ou rosa. Essa semana mesmo passada, a gente estava no laboratório lá de materiais, aí eu fui ver a menina estava fazendo a resina no pote d'Apen lá de silicone, até bonitinho, mas a resina dela estava rosa. Falei, mas como é que tá rosa essa resina? Eu não sei, professora, eu não sei. Aí a gente foi olhar o pote d'Apen dela, era rosa, fluorescente. A resina estava sendo pigmentada pelo pote d'Apen. Então tem que tomar muito cuidado. Toda vez que vocês usarem, além de usar uma espátula adequada, a espátula tem que ser limpa sempre, né? A Suprafil, trabalhar com uma gaze, limpar o material, tem que estar bem limpo. Quando você usa um pote d'Apen de silicone, às vezes ele é novinho, está ainda impregnado, tem que lavar com água, sabão, passar um álcool 70 para sair o que tiver que sair de pigmento extrínseco. Porque senão sua resina, em vez de ficar A1, vai ficar rosa. Ou vai ficar azul, né? Verde. Então toma cuidado, tá bem? Então a nossa resina, além da gente ter que copiar aquele substrato, e a gente tem que respeitar as camadas, né? Porque a resina, como eu falei, é inerente ao material a contração de polimerização. Então o dente sofre esse estresse de polimerização, né? E esse estresse, se você colocar uma camada muito grande, pode levar ao quê? A microtrincas no esmalte, pode levar a recidiva, porque ali forma um gap e aí pode ter uma reincidência de lesão cariosa, pode provocar um debonding, que a gente chama, que é o arrancamento dessa camada híbrida, né, do sistema adesivo, pode formar uma contração de polimerização interna, e isso gerar uma sensibilidade pós-operatória. É aquele paciente que fez uma restauração em resina, e aí ele relata que depois que ele fez a restauração, ele morde e dói. O dente está sob pressão, está comprimido, porque por algum motivo você colocou uma camada muito grande de resina composta e ele está sofrendo, né, de contração, de polimerização, com tensão interna. Então, como que a gente pode evitar esse estresse, né? Então, esses fatores que influenciam no estresse estão diretamente ligados com as propriedades mecânicas, né? A quantidade de material, de partícula inorgânica. A gente sabe, então, se a gente trabalhar com uma resina de mais carga, com mais partícula inorgânica, a gente vai ter menos estresse de polimerização, a minha resina vai contrair menos. A técnica de polimerização, se eu estou usando minha técnica de polimerização adequada, vocês já viram isso lá em materiais? Vocês chegaram a ver, gente? Essa técnica de polimerização escalonada, ela pode ser bem localizada, você pode ir fazendo uma polimerização gradual, para você tentar evitar um pouco essa contração de polimerização exagerada. E a técnica de inserção, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia, né? Fazer uma técnica de inserção para evitar essa polimerização exagerada. Vocês chegaram a ver essa técnica de fotoativação? Hein, gente? Me responde. Eu não sei. Professora, eu acho que sim. Acredito que sim. Acho que o Felipe deve ter falado para vocês, né? Então, ou a Ângela, já não me lembro. Essa técnica de inserção, ela está diretamente relacionada, então, a essa contração de polimerização. E ao volume de material, né, a capacidade que a sua luz tem de chegar e passar pelo seu substrato. Uma coisa importante da gente falar e da gente lembrar que quanto mais escura for a sua resina, quanto mais carga tiver a sua resina, menos a luz passa, ela vai ficando mais opaca, a luz também passa em menor profundidade, tá bom? Isso é uma coisa que interfere direto, assim, no tempo de fotopolimerização. Quando vocês estiverem trabalhando com uma resina mais opaca, uma resina mais escura, às vezes vocês têm que aumentar um pouco o tempo de polimerização para que ela consiga penetrar em maior quantidade, ou usar até incrementos menores, tá bem? Isso é
um toque bem importante para vocês. Então, a gente sabe que se a gente trabalhar com incrementos até 2 milímetros, a gente vai ter uma grau de conversão de monômeros em polímeros bem satisfatório, né? A gente sabe que esse grau de conversão ele se dá em torno de 80%, 88%, 90% no máximo. Ele não vai nunca 100% dessa polimerização, para que a gente aumente um pouco esse grau de conversão, lembra? Na última camada, a gente, depois que fotopolimerizou, coloca o KY, fotopolimeriza de novo, para tentar converter o máximo desses monômeros em polímeros, para aumentar a resistência mecânica da minha resina composta. E além desses incrementos de 2 milímetros, existe um fator que se chama fator C, fator cavitário. O que é isso? O fator cavitário é um cálculo que se faz de acordo com que a quantidade de superfícies aderidas que você tem da resina composta e versus a quantidade sobre a quantidade de superfícies livres. Por exemplo, olha lá, se eu for colocar a minha resina nessa cavidade de uma vez só, quantas superfícies eu vou aderir? Ó, é uma cavidade pequena. Vou colocar um incremento único de 2 milímetros aí. Eu vou unir vestibular, mesial, distal e lingual. 4. Quantas superfícies livres eu tenho? Livres. Eu tenho uma oclusal livre, né? O resto da parede perdida. Livre a gente fala que é perdida. Eu tenho uma. 4 sobre 1. Então eu tenho um fator de contração C de 4. Se eu botar um incremento único, é alto. Agora vamos supor que eu coloque a minha resina tão somente na cúspide mésio vestibular. Então, eu vou unir a parede, uma parte da parede vestibular e uma parte da minha parede pulpar. 2. Sobre quantas superfícies livres? 1. Então, eu dividi pela metade meu fator C de contração, né? O fator cavitário. Então, é importante, por isso que a gente fala, né? Que a gente tem que unir e fazer a resina cúspide por cúspide, para que o fator C, o fator cavitário, seja reduzido. Porque a resina a gente sabe que ela contrai em direção à luz e em direção ao centro da resina composta, daquela quantidade que você botou. Então, se você colocar um incremento único de uma resina híbrida, que é essa que vocês usam normalmente, você vai estar fazendo uma união de várias paredes ao mesmo tempo. A resina ela vai contrair em direção ao centro dela e você pode gerar uma tensão interna naquela cavidade enorme, porque o seu fator cavitário é gigante, é 4 para 1. Enquanto menor fator cavitário, ou seja, quanto menos paredes você unir de uma vez só, melhor vai ser sua resina, menor as chances de uma sensibilidade pós-operatória. Tá bom? Então, além de você fazer uma técnica com incrementos pequenos, vocês precisam tomar cuidado com a quantidade de paredes que você une em um único só incremento. Nessas resinas convencionais, ok? Entenderam isso? Porque quando a gente olha lá no laboratório, vocês estão fazendo um incremento de uma vez só, né? Materiais dentários, a gente não estava preocupada com a técnica de inserção nem com a escultura. Agora, em dentística, a gente está preocupado, tá bom? Então, essa técnica de inserção, ela pode ser feita tradicionalmente, que é essa técnica por incrementos oblíquos, que é a técnica incremental tradicional, que é o que a gente faz, o que vocês aprenderam lá em materiais dentários, que a gente vai utilizar, pode utilizar até lá no fundo uma resina flow, para poder diminuir aquela tensão, né, da resina composta, que vocês usaram a resina flow lá na parede pulpar, e aí vocês foram fazendo incrementos oblíquos, ou cúspide por cúspide, até você chegar na superfície do ângulo cavo superficial e fazer uma restauração completa, mas de incrementos de 2 em 2 milímetros, ou
pode ser com mas tem que ser com uma resina composta que permita a penetração da luz em profundidade, que elas podem ser de 4 ou até 5 milímetros de profundidade, que são as resinas mais utilizadas para dentes posteriores, são as resinas Book-Fill, que são resinas que têm uma capacidade de penetração de luz em maior profundidade, tá bom? E aí você pode fazer técnica de 2 camadas ou incremento único. Por quê? A contração de polimerização dessa resina Book-Fill, eles utilizam monômeros mais flexíveis, eu vou falar aqui mais para frente, e que eles permitem que você faça uma quantidade maior de resina de uma vez só. Então, para a gente poder só lembrar da técnica incremental da resina composta, o que a gente recomenda é, numa cavidade tipo classe 1, que vocês vão preparar lá no laboratório, tá? Que é essa cavidade de classe 1 de Black, uma cavidade convencional. A gente vai fazer incrementos pequenos, de 2 em 2 milímetros. A cada incremento a gente vai fotoativando. Além de ser incremental, a gente vai fazer união de paredes, menos paredes por vez, né? Para a gente poder compensar o fator de configuração cavitária, né? O fator C, fator cavitário, para a gente não unir paredes demais de uma vez só, evitando a tensão, o estresse interno da minha resina composta. E a gente ainda vai utilizar uma técnica de estratificação da minha resina composta, ou seja, eu estou copiando o meu substrato. Então, eu vou usar uma resina, primeiro, de dentina, no substrato, onde seria dentina. Vou deixar uma camada ainda para usar esmalte. Ó, usa dentina primeiro, cúspide por cúspide, vamos colocando lá, aos poucos, os incrementos. Depois que eu conseguir acabar de colocar a minha resina de dentina, sobrou espaço para minha resina de esmalte. E aí eu vou incrementando resina de esmalte, até finalizar a minha restauração. Depois que a gente finaliza a restauração, isso aqui finalizou sem acabamento nem polimento, tá bom? A gente vai seguir a técnica depois de acabamento e polimento. Vou tirar o isolamento, fazer o meu ajuste oclusal, ver se está batendo. Depois do ajuste oclusal, a gente vai dar um acabamento com as pontas diamantadas 21, 35F, FF, da granulação maior para menor. A gente pode lançar a mão da multilaminada, eu gosto muito, que deixa uma lisura superficial excepcional. As 30 lâminas, não é a multilaminada de amálgama também. E aí a gente lança a mão das borrachas abrasivas, que são as borrachas de maior granulação para menor. Vocês têm aquele kit da Microdonte, que aí é sempre da mais escura para mais clara, porque a mais escura tem mais corante, ela é mais impregnada. Ou então aquele da TDV, que é uma borrachinha branca. E depois você vai fazer a sequência de polimento, que a gente pode usar uma pasta diamantada. Essa daí tem uma pasta da Cota, tá? Que ela tem granulações diferentes. Então, poli 1, poli 2 e fotogloss. Então, uso a sequência, poli 1, poli 2 e o fotogloss para puxar o brilho superficial. No final, sempre que você der o polimento, o ideal é que vocês usem um disco de feltro puro, seco, para puxar o brilho, igual o carro, tá? E aí você vai ter um efeito, um aspecto desse, de preferência natural, sem colocar adesivo nenhum aí, né, para mascarar. O certo é o polimento sair da resina, tá bom? Sem adesivo nenhum no final. Então, essa é a sequência de resina composta da técnica de incremental e a estratificação. Agora, hoje em dia, a gente tem no mercado resinas Book-Fill. Por que isso, gente? Porque fazer incremento por incremento, uma resina composta, demora, né?
Então, o dentista tem esse hábito de tentar fazer menos procedimentos possíveis. Você viu que são várias técnicas para errar menos. E eles foram acostumados durante muitos anos a usar o amálgama, porque o amálgama você condensa na cavidade, esculpe, tá pronto. Na outra sessão você dá o polimento. Então a resina Bookfill veio tentar fazer esse preenchimento em massa, que era o que a gente fazia, né, na restauração de amálgama. Então eles modificaram o monômero, né? Usaram um monômero de alto peso molecular e flexível para que ele contraísse menos, né? Então eles têm uma tensão de contração 20% menor e ao mesmo tempo essas resinas elas conseguem uma polimerização em profundidade de até 70% dessa resina composta, em incrementos de 4 a 5 milímetros de profundidade. Só que para que ela consiga penetrar em profundidade, lembra que eu falei para vocês que quanto mais escura a resina, quanto mais pigmento tem a resina, mais barreira é para passar a luz? Então, essas resinas Bookfill, se vocês forem observar, o dia que vocês forem trabalhar com elas, vocês vão ver que são resinas mais translúcidas, para que a luz penetre, senão não existe mágica, tá? Então, para você conseguir trabalhar com resinas Bookfill, a gente tem alguns artifícios de técnica. A gente pode lançar mão de resinas mais translúcidas, que são as Bookfill, e recobertas por uma resina híbrida no final, para a gente conseguir fazer uma cor melhor, porque dependendo do substrato, ou seja, do remanescente do meu preparo cavitário, se você usar só uma resina Bookfill, às vezes ele vai ficar acinzentado. Se, por exemplo, sua dentina tiver uma dentina esclerosada lá no fundo e você não pacificar nada, você vai ter uma resina de uma cor estranha, tá? Porque ela fica translúcida. Ela é mais translúcida, essa resina Bookfill, para que a luz consiga penetrar, tá? Então não existe mágica. Tem soluções que você precisa adequar e utilizar da melhor maneira possível. Então, ela é muito indicada para resinas posteriores. Essa Bookfill não é utilizada para resinas anteriores. E elas têm partículas de carga de 0,1 a 1 micrômetro, né? Então, são partículas de cargas bem pequenas. E a gente não tem uma quantidade de carga tão grande, dependendo da resina que você for utilizar. Se você for usar ela, você vai ver que a Bookfill ela tem bastante em resina flow. Ela já tem menos partículas de carga, tá? Então, quais seriam essas vantagens que eles falam? Que a resina Bookfill, ela reduz a contração de polimerização, ela pode ser utilizada em profundidades maiores, mas ela peca um pouco na parte estética e a translucidez, tá bom? Então, eles dizem que a força de polimerização não é o suficiente de romper essa camada adesiva, nem de ser transmitida ao dente, e nem gera deflexão de cúspides, não gerando sensibilidade pós-operatória. Esse é o que eles dizem de ser vantajoso da resina Bookfill, porque ela usa uma resina com peso molecular alto e flexível, ou seja, a contração de polimerização da resina é menor do que a resina híbrida convencional, tá bem? A vantagem dessa resina Bookfill é que ela não requer um sistema adesivo específico. Você pode misturar com outros tipos de resina. Então, assim, você pode adiantar o seu tempo clínico usando uma resina Bookfill mais para o final e usar a resina híbrida para a última camada, para você ter uma camada mais resistente no final. Ela tem uma menor contração de polimerização e uma boa adaptação marginal. Ela é bem fácil de trabalhar. A desvantagem dela é que, dependendo da resina, a viscosidade dela se você usar uma resina flow, né? A viscosidade dela ela é menor e, consequentemente, o percentual de carga é menor. Se você usar ela
como resina flow, tá? E aí a gente sabe que a resistência mecânica dela fica reduzida. Que tem bastante dessas resinas Bookfill que são somente flow. E ela tem muita translucidez. Então, se o meu substrato, ó, nessa parede pulpar, aqui dessa imagem, ela tiver escura e a resina for muito translúcida, você vai ter um dente meio acinzentado no final da sua restauração. E você quer uma resina um pouco mais estética, né? E a gente tem que saber que a profundidade a gente também não pode abusar. A gente sabe que ela vai penetrar, depende do material, 4 ou até 5 milímetros são diferentes, tá bom? E aí a gente vai ter uma profundidade de polimerização adequada. E aí o que que a gente vai fazer? Parou aqui. Isso, ó. As resinas Bookfill, elas se apresentam em grandes números assim, ó. Em uma resina menos viscosa, mais fluida, né? Que são as resinas flow. Só que a gente sabe que toda resina mais fluida, ela tem menos carga. De 20 a 25% menos de carga. Então, a gente pode usar como se fosse o ionômero. Vocês não aprenderam lá em materiais fazer uma resina mais profunda, você colocou um hidroxicálcio lá no fundo da minha parede pulpar, preencheu com ionômero de vidro, né? E aí deixou os últimos 2 milímetros, 3 milímetros para fazer a resina composta. Então, você pode fazer a mesma coisa com uma resina Bookfill, só que ela tem mais carga do que o ionômero de vidro. Ela ainda é melhor do que o ionômero de vidro. E ela vai ser mais rápida que o ionômero de vidro, né? Porque você fotoativou, ela polimerizou. Fotoativou lá por 40 segundos ou até 60, se você quiser, porque é uma quantidade maior que você vai colocar, uns 4 milímetros de resina. E aí você termina com uma resina convencional no final, né? Então, olha lá, ó, o exemplo lá da fotinho. Então, você vai fazer um preenchimento com essa resina flow, que é uma Bookfill, essa específica, não pode ser qualquer resina flow, tá? Essa Bookfill, que ela tem uma contração menor de polimerização, e você deixa a última camada, praticamente, para usar com a resina composta, híbrida, tá legal? A cobertura de 2 milímetros no final. Então, você vai ganhar em estética, em tempo, né? Um tempo clínico, porque a gente fala que time is money. Quanto mais rápido você for, mais rápido você ganha, né? E um trabalho, né? Um trabalho. E a estética vai ficar bem superior quando você usa uma camada de resina final para poder achar a cor adequada, né? Mas mesmo assim, às vezes você tem que tomar um certo cuidado. Então, esse aqui é um caso clínico, só para exemplificar para vocês, ó, do professor Rafael Calisto. Uma cavidade de 5 milímetros de profundidade. Você coloca a resina Flow Bookfill, uns 3 milímetros de resina Bookfill. Deixe os últimos 2 para fazer a resina composta. Que aí você vai fazer uma resina de corpo e uma resina de esmalte. Ele fez 1 milímetro para cada. Não pode unir a parede toda de uma vez, ok? Vai ter que fazer daquela mesma sequência, incremental e estratificado. E aí você tem esse resultado lindo e maravilhoso. Você ganhou um pouco mais de tempo, que você usou a resina flow lá no fundo, né? E só fez o final, a escultura final. Entenderam isso? Isso é o que a gente tem de Sim, mais. professora. Em MD1 meio que a gente fez isso, sim. Fez, Botar né? uma base com a flow também. Mas a base que vocês usaram, a Flow lá, vocês usaram uma base de menos de 2 milímetros. Essa resina Bookfill, ela é diferente.
É uma resina que tem um percentual de carga menor, mas ele tem um monômero diferente, tá bom? Então, a contração de polimerização dessa resina é diferente. Por exemplo, a flor que vocês compraram lá não é essa. Não pode fazer 4 milímetros com essa flor. Vai dizer que foi eu que falei isso, hein? Tem que ser da resina Bookfill. É diferente. Combinado? O que vocês fizeram lá em 11 Entendi, foi professora. só no fundo. Foram só aquela camadinha de 2 milímetros. Não é a mesma, tá? É diferente. É outro tipo de resina. Beleza. Então, vamos lá. Então, existe também a resina convencional, a book convencional, onde você vai fazer a hibridização da cavidade, você vai colocar uma resina flow lá no final e terminar ela só com a resina Bookfill. Dá o acabamento e polimento. A resina toda ela pode ser convencional Bookfill, que incrementos maiores, né? Só que a estética não é tão maravilhosa. Então, para você fazer uma resina toda em Bookfill, você tem que ter uma cavidade que não seja manchada, como está essa aí da foto de cima. Né? O preparo cavitário ele tem que estar mais padrão. Ele não pode ser manchado. Porque para a estética posterior é maravilhosa, tá? Que seriam essas, ó. As resinas Bookfill convencionais, tá vendo? São resinas mais caras, elas podem ser apresentadas em unidoses, como essas pontinhas aqui, que tem uma seringa que parece a Centrix, que a gente usa em unidose, né? Nos Estados Unidos eles usam essas resinas assim, direto, tá? Porque é mais caro, eles falam que é uma resina por paciente, né? Você tem menos contaminação cruzada, você não encosta a espátula na resina, você aperta assim, a resina, sai na cavidade e acabou, não contamina nada. E aí você vai fazer essas resinas como se fosse uma técnica de estratificação só com elas têm uma concentração de carga maior, então eles conseguem fazer uma profundidade também melhor, tem uma resistência melhor, você acaba tendo até uma quantidade de alteração cromática melhor, tá bom? Então, você tem a capacidade de preencher até 5 milímetros de uma vez só, tá? A resina flow, eles falam que é só 4. Essas mais densas, você pode preencher até 5 milímetros. Então, elas podem ser em unidoses ou regulares. E aí você deixa a última, as 2, 3 camadas, mas da mesma maneira elas são mais translúcidas, tá? Elas não têm grandes variações de cor. Você vai ver que você vai ter no mercado A1, A2, eu acho que não tem mais que isso. Então, se o dente é um pouco mais escuro, é um A3,5, de repente você tem que lançar a mão daquela última camada de uma resina convencional. Tá? Então, assim, só para exemplificar agora aqui no final, ó, o preparo cavitário feito, a hibridização, é o sistema de hibridização adesivo, né, dentinário convencional, coloca de uma única vez o incremento, esculpe, porque essa minha resina me permite isso, mas veja que o substrato é um substrato lindo, não tem manchamento, não tem trinca, não tem cor, não tem nada. É só resina composta, tá vendo? A camada, o preparo, parede circundante e parede fundo, elas estão padrão. E aí você vai fazer o incremento de uma vez só, vai fazer uma pré-escultura e fotopolimeriza. E tá pronto. Aí depois você só dá o acabamento e polimento. Isso é um dente de manequim, certo? A teoria é linda, a prática é outra. Essas resinas já são resinas que têm uma quantidade de carga maior, são resinas tão boas quanto as resinas híbridas que a gente usa, só que ela tem isso, ela não tem muitas variações de cor. E aí, então, você tem que saber quando que você vai trabalhar com essa resina. Ah, eu posso trabalhar se tiver no fundo, professora, um substrato escuro, eu posso fazer uma resina mais opaca, uma flow mais opaca no fundo e usar um incremento só dessa resina Bookfill? Pode, pode. É uma solução, tá bem?
Então, gente, o que eu tinha que passar para vocês sobre resina composta é isso hoje. A nossa literatura é a mesma, né? Reis, Louguércio, Baratieri, Will Conceição, Everton Nock. Essas resinas Bookfill não tem muito ainda nos livros lá. Eu vou parar aqui a minha gravação. E quem quiser tirar as dúvidas, quiser perguntar qualquer coisa, pode perguntar.